Um pai milionário desesperado tomou a decisão mais extrema: fingir ser pobre para encontrar alguém que amasse seu filho sem interesse. Dias de rejeição, até uma faxineira parar e fazer o impensável. Ela tinha um passado que ele jamais poderia imaginar. A chuva caía sem piedade naquela manhã cinzenta quando Rafael tomou a decisão mais difícil de sua vida. Sentado em seu escritório, no último andar do edifício Aurora, ele olhava para a foto em suas mãos. Seu filho Miguel, um menino de poucos anos, sorrindo com aquela inocência que só as crianças possuem. Mas por trás daquele sorriso, Rafael sabia da verdade dolorosa. Miguel não falava havia meses desde que sua mãe partira. Senhor Rafael, sua reunião das 9. Começou sua secretária, mas ele a interrompeu com um gesto suave. Cancele tudo, Carla. Todas as reuniões desta semana. Carla arqueou as sobrancelhas, surpresa. Em anos trabalhando ali, nunca vira seu chefe cancelar compromissos assim. Rafael se levantou, guardou a foto no bolso interno do terno e caminhou até o imenso espelho que decorava a parede lateral. O homem que o encarava de volta era tudo que o sucesso poderia comprar. Terno italiano impecável, relógio suíço no pulso, cabelos perfeitamente alinhados. Mas os olhos carregavam um vazio que nenhuma fortuna poderia preencher. Carla, preciso que faça algo por mim. E preciso de absoluta discrição. A secretária assentiu, pegando seu tablet para anotar as instruções. Mas o que ouviu a seguir a deixou paralisada. Quero que arranje roupas simples, muito simples, gastas, remendadas, e quero que ninguém, absolutamente ninguém, saiba onde estarei. Dias depois, numa rua movimentada do centro da cidade, um homem irreconhecível estava sentado numa esquina. As roupas surradas, a barba por fazer, os cabelos desalinhados, Rafael havia se transformado completamente. Mas não era apenas um disfarce físico. Ele havia mergulhado numa personagem, numa busca desesperada. Ao seu lado, um cartaz escrito à mão com letra trêmula. Pai sozinho precisa de ajuda para cuidar do filho. As pessoas passavam apressadas. Algumas jogavam moedas sem nem olhar seu rosto. Outras desviavam o caminho, incomodadas. Rafael observava cada reação, cada gesto, cada olhar. Ele não queria dinheiro. Tinha mais do que poderia gastar em várias vidas. Ele procurava algo infinitamente mais valioso. Alguém com coração genuíno o suficiente para ser mãe de Miguel. Durante semanas, Rafael testou a bondade humana. Mulheres bem vestidas passavam fingindo não vê-lo. Algumas paravam, conversavam brevemente, mas assim que mencionava ter um filho, inventavam desculpas e partiam. Uma senhora chegou a oferecer emprego, mas quando soube da criança, mudou de ideia. É complicado demais, diziam. Não posso me envolver, justificavam. Procure os serviços sociais, aconselhavam de longe. Rafael começava a perder a esperança. Talvez sua fortuna fosse mesmo uma maldição. Todas as mulheres que conhecera em sua vida de milionário só viam cifras, status, aparências. E agora, fingindo ser pobre, descobria que a indiferença era ainda mais cruel. Foi numa tarde particularmente fria que tudo começou a mudar. A chuva havia começado de repente, pegando todos de surpresa. Rafael se encolheu sob uma marquise, mas ainda assim a água respingava, encharcando suas roupas já surradas. As pessoas corriam buscando abrigo, e a rua ficou quase deserta. Foi então que ele a viu. Beatriz vinha caminhando devagar, mesmo sob a chuva torrencial. Usava um uniforme simples de limpeza, carregava uma bolsa plástica com o que parecia ser marmitas, e tinha nos lábios algo raro de se ver naqueles tempos. Um sorriso sereno. Ela parou sob a mesma marquise, não para se proteger, mas porque notou Rafael tremendo de frio. Sem dizer uma palavra, ela abriu sua bolsa, tirou uma das marmitas ainda quentes e estendeu para ele. Deve estar com fome, disse com uma voz suave que cortou através do barulho da chuva. Rafael ficou paralisado. Em semanas ali, era a primeira vez que alguém oferecia comida sem ele pedir, sem esperar nada em troca, sem nem mesmo parecer incomodada com sua aparência. Eu não posso aceitar. A senhora deve precisar. Bobagem. Beatriz o interrompeu com gentileza.
Sempre faço comida a mais. Minha mãe dizia que nunca sabemos quando Deus coloca alguém faminto em nosso caminho. Ela se sentou ali mesmo, no chão molhado, sem se importar com o uniforme que seria difícil lavar depois. Abriu outra marmita e começou a comer, como se dividir refeição com um estranho na rua fosse a coisa mais natural do mundo. Tem um filho? Ela perguntou, notando o cartaz agora molhado pela chuva. Rafael assentiu, a voz embargada. Miguel, ele não fala, desde que ficamos sozinhos. Beatriz parou de comer. Seus olhos se encheram de uma compaixão genuína que Rafael não via havia muito tempo. Crianças sentem tudo, não é? Às vezes o silêncio delas grita mais alto que qualquer palavra. Ela suspirou. Deve ser difícil cuidar sozinho. A senhora tem filhos? Rafael perguntou, estudando aquela mulher que parecia carregar uma paz inexplicável, apesar das roupas simples e das mãos calejadas do trabalho. Não pude ter mais filhos, Beatriz respondeu sem amargura. Mas cuido dos filhos dos outros como se fossem meus. Trabalho limpando numa creche. As crianças, elas me ensinam todo dia que o amor não precisa de laços de sangue. Eles conversaram até a chuva parar. Beatriz contou sobre seu trabalho, sobre como acordava de madrugada para preparar as marmitas extras que distribuía pelo caminho, sobre os sorrisos das crianças que iluminavam seus dias mais difíceis. Rafael, mantendo seu disfarce, falou sobre Miguel, sobre o desafio de ser pai sozinho, sobre o medo de não ser suficiente. Sabe, Beatriz disse ao se levantar para ir embora. Seu filho não precisa de uma mãe perfeita. Precisa de alguém que o ame do jeito que ele é, em silêncio ou aos gritos, na alegria ou na tristeza. Ela tirou da bolsa um papel amassado e uma caneta, anotou algo e entregou a ele. É o endereço da creche onde trabalho. Se precisar de ajuda com o menino, apareça lá. Não posso prometer muito, mas posso prometer que ele será amado. Enquanto Beatriz se afastava, seus passos respingando nas poças d'água, Rafael segurou o papel com mãos trêmulas. Não era um número de telefone caro, não era um cartão de visitas elegante. Era apenas um endereço rabiscado, manchado pela chuva, oferecido por alguém que não tinha quase nada material para dar, mas transbordava do que Miguel mais precisava. Naquela noite, Rafael não voltou para sua mansão. Ficou ali, na rua, processando o encontro. Quantas Beatrizes ele havia ignorado em sua vida de milionário? Quantas pessoas extraordinárias se escondiam por trás de uniformes de limpeza, rostos cansados, mãos calejadas? Ele pensou em todas as mulheres da alta sociedade que havia conhecido. Mulheres lindas, educadas, sofisticadas, que sabiam qual garfo usar para cada prato, que falavam 3 idiomas, que tinham diplomas em paredes. Mas nenhuma delas havia sentado no chão molhado de uma rua para dividir uma marmita com um estranho. Nenhuma delas teria olhado para um pai desesperado e oferecido ajuda sem perguntar o que ganharia em troca. A decisão estava tomada. Rafael continuaria seu teste, mas agora tinha um foco. Precisava conhecer melhor Beatriz, ter certeza de que sua bondade era genuína, consistente, verdadeira. Miguel merecia isso. Merecia alguém que o amasse não pelo sobrenome que carregava ou pela herança que teria, mas simplesmente por ser Miguel. O que Rafael não sabia era que Beatriz também carregava segredos, que por trás daquele sorriso sereno havia uma história de perdas e superações que fariam qualquer um questionar de onde vinha tanta força. E que o destino, com sua ironia peculiar, estava prestes a revelar conexões que nenhum dos dois poderia imaginar. A manhã seguinte, chegou com um dilema que rasgava Rafael por dentro. O papel com o endereço da creche estava amassado em seu bolso, úmido ainda da chuva do dia anterior. Ele havia passado a noite inteira acordado, alternando entre a rua e um pequeno albergue público, mantendo seu disfarce enquanto sua mente não parava de processar o encontro com Beatriz. Seria ela genuína mesmo? Ou apenas mais uma pessoa fazendo caridade momentânea para aliviar a própria consciência? Rafael decidiu que precisava ter certeza, mas dessa vez, o teste seria diferente. Dessa vez, envolveria Miguel. Na manhã seguinte, bem cedo, Rafael caminhou até uma cabine telefônica pública.
Discou o número que poucos conheciam, seu telefone privado em casa, atendido apenas por Dona Amélia, a governanta que cuidava de Miguel havia anos. Amélia, sou eu, disse baixinho, olhando ao redor para garantir que ninguém escutava. Senhor Rafael, graças a Deus. Estamos preocupados. O pequeno Miguel não para de olhar para a porta esperando o senhor. O coração de Rafael se apertou. Como ele está? Do mesmo jeito, senhor. Não fala nada. Ontem encontrei ele abraçado com sua foto no quarto. Está cada dia mais triste. Rafael engoliu o nó na garganta. Amélia, preciso que faça algo. Vista Miguel com roupas simples, bem simples. Nada que chame atenção. E o traga para mim. Ele deu o endereço de um parque próximo à creche onde Beatriz trabalhava. Mas, senhor, por favor, Amélia, confie em mim. É pelo Miguel que estou fazendo isso. Horas depois, no parque quase vazio daquela manhã nublada, Rafael esperava nervoso. Quando viu Amélia se aproximando com Miguel pela mão, seu coração quase parou. O menino estava ainda mais magro, os olhinhos sem o brilho de antes. Ao ver o pai, mesmo com a aparência diferente, Miguel soltou a mão de Amélia e correu, abraçando as pernas de Rafael com força. Meu filho, Rafael sussurrou, ajoelhando-se para abraçá-lo. Miguel não disse nada, apenas se agarrou ao pai como se temesse que ele sumisse novamente. Senhor, o que está fazendo? Por que está vestido assim? Amélia perguntou, chocada com a aparência de Rafael. Amélia, volte em 2 horas. Vou levar Miguel comigo. Preciso fazer algo importante. A governanta hesitou, mas conhecia Rafael há tempo suficiente para confiar em seu julgamento. Depois que ela partiu, Rafael segurou o rostinho de Miguel entre as mãos. Filho, papai precisa que você seja corajoso hoje. Vamos conhecer uma pessoa especial, está bem? Miguel apenas assentiu com a cabeça, seus olhinhos fixos no pai. Rafael respirou fundo, pegou a mão pequena do filho e começou a caminhar em direção à creche. A creche Arco-Íris ficava numa rua simples, num prédio antigo, mas bem cuidado. As paredes externas tinham desenhos coloridos feitos pelas crianças e dava para ouvir risadas e vozes infantis vindas de dentro. Rafael hesitou na porta. E se Beatriz não fosse quem aparentava ser? E se ela tratasse Miguel mal por ele ser diferente? Antes que pudesse decidir, a porta se abriu e uma senhora apareceu. Pois não? Posso ajudar? Rafael gaguejou, mas foi Miguel quem decidiu por ele. O menino soltou a mão do pai e entrou pela porta, como se algo o chamasse lá dentro. Miguel! Rafael o seguiu entrando na creche. O interior era modesto, mas acolhedor. Brinquedos organizados em cestas, desenhos nas paredes, um cheiro de café fresco misturado com o aroma doce de biscoitos caseiros. Miguel havia parado no meio do corredor, olhando ao redor com curiosidade. Era a primeira vez em meses que Rafael via qualquer expressão, além de tristeza no rosto do filho. Ora, que visitantes especiais! A voz familiar fez Rafael virar. Beatriz estava ali, com o mesmo uniforme de limpeza, mas agora com um avental colorido por cima. Ela sorriu ao reconhecer Rafael, mas seu olhar se iluminou verdadeiramente quando viu Miguel. E você deve ser o Miguel que seu pai me falou sobre, ela disse suavemente, agachando-se na altura do menino. Que bom que vieram me visitar. Miguel a estudou com aqueles olhos grandes e silenciosos. Beatriz não pareceu se incomodar com o silêncio. Em vez disso, ela estendeu a mão devagar, como quem oferece amizade a um passarinho assustado. Sabe, tem um menino aqui na creche que também não gosta muito de falar. Ele se comunica de outras formas. Quer conhecer nosso jardim? As crianças plantaram girassóis e estão quase florindo. Para surpresa de Rafael, Miguel deu um pequeno passo em direção a Beatriz. Ela se levantou devagar, mantendo a mão estendida, e Miguel, depois de olhar para o pai buscando aprovação, pegou na mão dela. O que aconteceu nas horas seguintes foi algo que Rafael jamais esqueceria. Beatriz levou Miguel pelo jardim, mostrando cada planta, cada flor, deixando que ele tocasse a terra, sentisse as texturas. Ela não o forçou a falar. Não fez perguntas que exigiam respostas verbais. Em vez disso, ela narrava o que via, compartilhava histórias sobre as plantas e respeitava completamente o silêncio do menino. Quando outras crianças se aproximaram, curiosas,
Beatriz as orientou com gentileza. Miguel está nos visitando hoje. Ele gosta de observar e está conhecendo nosso jardim. Que tal mostrarmos a ele o canteiro das borboletas? As crianças, com aquela pureza que só elas possuem, aceitaram Miguel imediatamente. Um menino pegou sua mão e o levou para ver uma lagarta. Uma menina ofereceu sua boneca para ele segurar. E Miguel, pela primeira vez em meses, esboçou algo que quase parecia um sorriso. Rafael observava de longe, o coração apertado de emoção. Viu quando Beatriz pegou um violão velho que estava num canto e começou a tocar uma melodia suave. As crianças se sentaram ao redor dela, e Miguel, hesitante no início, acabou se sentando também. Essa música, Beatriz disse enquanto tocava, é sobre um passarinho que perdeu a voz. Todos os outros pássaros cantavam, mas ele não conseguia. Sabe o que ele descobriu? Ela olhou diretamente para Miguel. Descobriu que podia dançar, e sua dança era tão linda que todos os outros pássaros paravam de cantar só para admirar. Miguel estava hipnotizado. Seus olhinhos brilhavam com uma luz que Rafael não via havia tanto tempo. Quando a música terminou, o menino fez algo inesperado. Ele bateu palmas. Pequenas palminhas, tímidas, mas eram as primeiras demonstrações de alegria em meses. Na hora do lanche, Beatriz serviu suco e biscoitos caseiros. Eu mesma faço, ela disse para Rafael enquanto Miguel comia com um apetite que ele não demonstrava havia semanas. As crianças merecem comida feita com amor, não acha? Por que faz tudo isso? Rafael perguntou, genuinamente tocado. Você é faxineira, não professora. Beatriz sorriu, mas havia uma sombra de tristeza em seus olhos. Sabe, senhor, pode me chamar de Rafael. Rafael, eu perdi alguém muito especial anos atrás. Alguém pequeno que nem teve chance de crescer. Desde então, cada criança que encontro carrega um pedacinho do que perdi. Cuidar delas não é um trabalho extra, é o que mantém meu coração batendo. Ela fez uma pausa, observando Miguel brincar com um quebra-cabeça que outra criança havia trazido. Seu filho é especial, Rafael. O silêncio dele não é vazio, está cheio de coisas que ele ainda não sabe expressar. Com paciência e amor, um dia ele vai encontrar seu jeito de se comunicar. Pode não ser com palavras, mas vai ser genuíno. Rafael sentiu os olhos arderem. Ali estava ela, sem saber quem ele realmente era, sem saber da fortuna que possuía, sem saber que poderia mudar sua vida se quisesse, oferecendo ao seu filho o que nenhum dinheiro poderia comprar. Aceitação genuína e amor incondicional. Beatriz, ele começou, a voz embargada. E se eu precisasse de ajuda mais vezes? Com Miguel? Ela não hesitou. As portas estão sempre abertas. Não posso prometer milagres, mas posso prometer que ele sempre terá um lugar seguro aqui. Naquele momento, uma das funcionárias da creche se aproximou. Beatriz, a diretora está chamando. Algo sobre seu salário atrasado de novo. Beatriz suspirou. Já vou, Marta. Ela se virou para Rafael. Às vezes atrasa um pouco, mas sempre acaba chegando. Não é como se eu fizesse isso pelo dinheiro mesmo. Depois que ela saiu, Marta comentou baixinho com Rafael. Ela é um anjo, sabia? Metade do salário dela vai para as crianças. Compra material, comida, até roupas quando precisa. A diretora já disse que ela não precisa fazer isso, mas Beatriz não ouve. Diz que não consegue ver uma criança precisando e não ajudar. Rafael sentiu um nó na garganta. Quantas Beatrizes existiam no mundo, escondidas em uniformes de limpeza, ignoradas pela sociedade, fazendo milagres diários com quase nada? Quando chegou a hora de ir embora, Miguel não queria soltar a mão de Beatriz. Ela se ajoelhou na frente dele. Você volta a me visitar? Ela perguntou suavemente. Miguel assentiu vigorosamente com a cabeça. Então vou estar esperando. E da próxima vez, vamos plantar uma flor especial, só sua. Que tal? No caminho de volta ao parque, Miguel caminhava diferente. Havia algo novo em seus passos, uma leveza que não existia antes. Quando Amélia chegou para buscá-lo, o menino correu para ela, e ainda sem falar, gesticulou animadamente sobre o dia, tentando contar sobre as flores, as crianças, a música. Meu Deus, senhor Rafael! O que aconteceu? Há meses não via o menino assim. Ele conheceu alguém especial, Amélia.
Alguém muito especial. Depois que eles partiram, Rafael ficou sozinho no parque processando tudo. O teste havia sido mais revelador do que esperava. Beatriz não era apenas boa, ela era extraordinária. Mas como revelar a verdade? Como dizer que o mendigo que ela ajudava era um milionário? E mais importante, será que ela o perdoaria pela mentira? O que Rafael ainda não sabia era que o destino guardava suas próprias revelações, que conexões do passado estavam prestes a emergir, e que Beatriz carregava uma dor que se conectava à sua família de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. A mudança em Miguel foi tão dramática que até mesmo os médicos particulares que Rafael consultava secretamente ficaram surpresos. O menino ainda não falava, mas agora desenhava. Flores, jardins e sempre uma figura de cabelos compridos que Rafael sabia ser Beatriz. Semanas se passaram desde aquele primeiro encontro na creche. Rafael mantinha sua rotina. Durante o dia, o disfarce de homem necessitado. À noite, coordenando seus negócios por telefone através de Carla, que seguia suas instruções sem questionar. Miguel visitava Beatriz regularmente, sempre levado por Amélia até o parque, onde Rafael o encontrava. A governanta não entendia, mas obedecia. Senhor Rafael, o menino está irreconhecível. Ontem, ele até tentou cantarolar a melodia que aprendeu na creche. Quem é essa mulher? Alguém especial, Amélia. Muito especial. Mas naquela tarde, tudo mudaria. Rafael estava em seu posto habitual na rua quando viu Beatriz se aproximando. Ela caminhava diferente, mais devagar, o rosto abatido. Carregava as mesmas marmitas de sempre, mas seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Beatriz? Rafael se levantou genuinamente preocupado. O que aconteceu? Ela tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou os olhos. Nada demais. Só, hoje é um dia difícil. Ela se sentou ao lado dele, no mesmo lugar onde haviam se conhecido. Por longos minutos, ficaram em silêncio. Então, como se precisasse desabafar com alguém, qualquer um, Beatriz começou a falar. Sabe, Rafael, hoje faz alguns anos que perdi minha filha. O coração de Rafael parou. Filha? Ela havia mencionado ter perdido alguém, mas uma filha. Ela tinha apenas 3 aninhos. Beatriz olhava para o vazio, perdida em memórias dolorosas. Sofia. Era o nome dela. Sofia. Tinha os olhos mais lindos do mundo, sabia? E uma risada que iluminava qualquer lugar. Rafael engoliu seco. O que aconteceu? Foi tudo tão rápido. Ela estava brincando no quintal da casa onde eu trabalhava. Eu era empregada doméstica na casa de uma família rica, os Almeida. Eles tinham uma piscina e... A voz de Beatriz falhou. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Almeida. Esse nome. A senhora Almeida tinha prometido colocar uma grade de proteção. Prometeu por meses. Mas sempre havia algo mais importante. Uma viagem, uma festa, uma reforma no closet. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz. Eu estava trabalhando. Tinha que terminar de limpar a casa toda. Sofia estava no quintal com o filho deles, brincando. O menino era mais velho, sabia nadar. Sofia não. Rafael sentia o mundo girar ao seu redor. Não podia ser. Não podia ser verdade. Quando encontraram ela, Beatriz soluçou. O menino estava em choque. Não conseguia falar. Não conseguia explicar. Os Almeida nem esperaram o funeral. Fugiram para o exterior no dia seguinte. Me deixaram com um envelope de dinheiro como se isso fosse apagar tudo. Como se minha Sofia valesse alguns milhares de reais. Beatriz, Sabe o que é pior? Ela continuou, alheia ao tormento no rosto de Rafael. Eu nunca os odiei. Nunca consegui. Porque ódio não traria minha Sofia de volta. E o menino era apenas uma criança também. Traumatizada, destruída pelo que aconteceu. Ouvi dizer que ele nunca mais foi o mesmo. Rafael se levantou abruptamente, o rosto pálido como papel. Seu corpo tremia. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma cruel e devastadora. Os Almeida, sua irmã Patrícia e o cunhado Roberto, o sobrinho, Daniel. O acidente na piscina que destruiu a família, que fez com que se mudassem para a Europa. O trauma que Daniel carregava até hoje. E Sofia. A pequena Sofia era filha de Beatriz. Rafael, você está bem? Beatriz se levantou,
preocupada com a reação dele. Eu preciso... Ele não conseguia formar palavras. Como dizer a ela? Como revelar que conhecia os Almeida? Que eram sua família? Que o menino traumatizado era seu sobrinho? Sente-se, você está pálido. Tome um pouco de água. Beatriz pegou uma garrafinha de sua bolsa, genuinamente preocupada com aquele homem que ela achava ser um estranho necessitado. Rafael bebeu a água com mãos trêmulas. Sua mente processava a cruel ironia do destino. Ele havia procurado alguém com coração puro para ser mãe de Miguel, e encontrou justamente a mulher cuja filha havia morrido por negligência de sua própria família. Desculpe, Beatriz disse, enxugando as lágrimas. Não deveria ter despejado isso em você. É que, às vezes, a dor aperta tanto que precisa sair. Não se desculpe, Rafael conseguiu dizer, a voz rouca. Todos precisamos de alguém para ouvir. É por isso que cuido das crianças na creche como cuido, Beatriz continuou, já mais calma. Cada uma delas é uma chance de honrar a memória da minha Sofia. Cada sorriso, cada abraço. É como se ela vivesse um pouquinho através delas. E você nunca procurou os Almeida? Para ter justiça? Beatriz balançou a cabeça. Para quê? Nada traria Sofia de volta. E destruir mais vidas não aliviaria minha dor. Preferi transformar o luto em amor. É por isso que quando vi seu Miguel tão quietinho, tão perdido, eu vi uma chance de ajudar, de fazer diferença. Rafael não conseguia mais segurar as lágrimas. Ali estava ela, a mulher que tinha todos os motivos do mundo para odiar sua família, oferecendo amor ao seu filho. A mulher que transformou a maior tragédia de sua vida em compaixão pelos outros. Beatriz, ele começou, sabendo que precisava contar a verdade, mas as palavras não vinham. Olha só nós dois, ela disse, tentando aliviar o clima. Dois adultos chorando no meio da rua. O que as pessoas vão pensar? Antes que Rafael pudesse responder, ouviram uma comoção próxima. Uma mulher gritava por ajuda. Um menino havia caído de uma bicicleta e estava machucado. Sem hesitar, Beatriz correu na direção dos gritos, com Rafael logo atrás. O menino tinha um corte feio no joelho e chorava desesperadamente. A mãe estava em pânico, sem saber o que fazer. Beatriz imediatamente assumiu o controle, acalmando tanto a criança quanto a mãe, usando seu próprio cachecol para fazer um curativo improvisado. Pronto, campeão. Você foi muito corajoso, ela disse ao menino que já havia parado de chorar. Cicatrizes são medalhas de honra, sabia? Mostram que você foi valente o suficiente para tentar. Enquanto observava Beatriz cuidar daquele menino desconhecido com tanta ternura, Rafael tomou uma decisão. Ele tinha que contar a verdade. Sobre tudo. Sobre quem ele era, sobre sua família, sobre a conexão terrível entre eles. Ela merecia saber, mas também merecia mais do que isso. Merecia justiça, merecia reparação, merecia ter de volta tudo que a vida havia tirado dela. E Rafael faria isso acontecer, mesmo que significasse confrontar sua própria irmã. Quando voltaram ao lugar onde costumavam sentar, a tarde já estava caindo. Beatriz precisava voltar para casa, preparar as marmitas do dia seguinte. Rafael, ela disse antes de partir. Obrigada por me ouvir hoje. Às vezes a gente guarda tanta coisa dentro da gente que parece que vai explodir. Beatriz, espera. Tem algo que preciso te contar. Amanhã, ela disse com um sorriso gentil. Amanhã conversamos. Agora preciso ir. As crianças da creche contam com o lanche que levo. Enquanto a observava se afastar, Rafael pegou o celular e ligou para o único número que jurou nunca mais discar. Patrícia? É Rafael. Precisamos conversar. Sobre o que aconteceu naquela casa. Sobre a menina na piscina. Sobre tudo que vocês esconderam de mim. Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Então, a voz trêmula de sua irmã. Como você descobriu? Encontrei a mãe dela, Patrícia. E agora ela está cuidando do meu filho. A mulher que vocês destruíram está salvando Miguel. Precisamos acertar isso. Precisamos fazer o que é certo. Rafael, você não entende? Não, Patrícia. Vocês que não entenderam. Mas vão entender agora. Rafael desligou o telefone. A verdade estava prestes a vir à tona. E ele não sabia se Beatriz o perdoaria quando descobrisse tudo. Mas uma coisa era certa. Ela merecia saber.
e merecia muito mais do que um envelope de dinheiro e uma família covarde fugindo na calada da noite. O que Rafael ainda não imaginava era que Beatriz também guardava outro segredo. Um segredo sobre aquele dia fatídico que mudaria completamente a narrativa que todos conheciam. A mansão dos Almeida parecia um mausoléu naquela manhã nublada. Rafael não pisava ali havia anos, desde que Patrícia e Roberto fugiram para a Europa. Agora eles estavam de volta, temporariamente, para resolver questões de herança. O timing não poderia ser mais cruel, ou mais perfeito. Rafael entrou sem bater. A casa mantinha a mesma opulência fria de sempre. Mármore italiano, quadros caros, mas nenhuma alma. Patrícia estava na sala de estar, elegante como sempre, mas os anos de culpa haviam cobrado seu preço. Havia rugas profundas ao redor dos olhos, cabelos brancos prematuros mal disfarçados pela tintura cara. Rafael, ela se levantou nervosa. Você veio. Onde está Roberto? Viajando. Negócios. Ela desviou o olhar. Ele nunca está presente quando preciso dele. E Daniel? O rosto de Patrícia se contorceu de dor. Internado, novamente. Ele nunca superou Rafael. Nunca. Ainda acorda gritando o nome dela. Sofia. Ele grita por Sofia toda noite. Rafael sentiu o peso daquelas palavras. Seu sobrinho, agora um jovem adulto, ainda preso naquele momento terrível. Conta tudo, Patrícia. A verdade. Toda ela. Patrícia serviu-se de uma bebida com mãos trêmulas. Ofereceu a Rafael, que recusou. Ela respirou fundo e começou. Beatriz era mais que uma empregada. Era quase família. Trabalhou conosco por anos. Sofia cresceu nesta casa. Brincava com Daniel todos os dias. Eles eram inseparáveis. Ela fez uma pausa, lutando contra as memórias. Naquele dia, eu tinha uma reunião importante. Roberto estava jogando golfe. Pedi para Beatriz ficar de olho nas crianças enquanto terminava a limpeza. Mas a voz dela falhou. Eu sabia que a grade da piscina estava quebrada. Sabia há meses. Roberto sempre dizia que ia consertar. Eu sempre tinha algo mais urgente. Continue. Daniel tinha 7 anos. Sofia 3. Eles estavam brincando de pega-pega. Sofia correu, tropeçou, caiu na piscina. Lágrimas escorriam pelo rosto de Patrícia. Daniel pulou atrás dela. Tentou, Rafael. Meu menino tentou salvar ela. Mas ele era apenas uma criança também. Quase se afogou tentando. Rafael fechou os olhos, visualizando a cena terrível. Quando Beatriz encontrou eles, Daniel estava inconsciente na borda da piscina. Tinha conseguido sair, mas estava em choque. Sofia estava... Patrícia não conseguiu continuar. E vocês fugiram? Não. Patrícia se levantou abruptamente. Não foi assim. Roberto entrou em pânico. Disse que seríamos processados, que perderíamos tudo. Que Daniel seria marcado para sempre como um menino que deixou uma criança morrer. Ele fez parecer que foi um acidente sem supervisão. Pagou as autoridades certas. E sim, fugimos. Como covardes. E Beatriz? Deixamos dinheiro. Roberto disse que era o melhor que podíamos fazer. Mas eu escrevi uma carta. Nunca enviei. Está aqui. Patrícia foi até uma gaveta e tirou um envelope amarelado, nunca aberto. Entregou a Rafael com mãos trêmulas. Todos os anos, no aniversário de morte dela, eu escrevo uma carta para Beatriz. Tenho dezenas. Nunca tive coragem de enviar nenhuma. Rafael abriu o envelope e leu. Era um pedido de perdão desesperado, admitindo toda a culpa, implorando por absolvição, prometendo qualquer reparação. Mas eram só palavras não enviadas. Promessas não cumpridas. Sabe o que é mais cruel, Patrícia? Beatriz nunca os odiou. Nunca. Ela transformou a dor dela em amor pelas outras crianças. Enquanto vocês fugiam, ela reconstruía. Como você a conheceu? Patrícia perguntou, embora temesse a resposta. Ela está cuidando de Miguel. Meu filho que não fala, traumatizado pela perda da mãe, está sendo curado pela mulher cuja filha vocês... Ele não conseguiu terminar. Patrícia caiu de joelhos, soluçando descontroladamente. É castigo divino. Tem que ser. Daniel não fala direito desde aquele dia. Miguel não fala. É como se Sofia estivesse cobrando... Não! Rafael a levantou firmemente.
Beatriz não acreditaria nisso. Ela não vê maldição, vê oportunidade de cura. É por isso que preciso contar a verdade a ela. Ela vai te odiar. Vai odiar Miguel por associação. Talvez. Mas ela merece escolher. Foi então que Roberto entrou na sala, elegante e frio como sempre. Rafael, vim assim que Patrícia me ligou. Roberto, você não pode contar. Vai destruir tudo. Tudo já está destruído, Roberto. Seu filho está internado. Minha irmã está consumida pela culpa. E Beatriz continua sem saber a verdade completa. Que verdade completa? Roberto estreitou os olhos. Ela sabe o que aconteceu. Ela sabe a versão que vocês criaram. Roberto e Patrícia se entreolharam. Havia algo mais. Rafael podia sentir. O que vocês não me contaram? Silêncio pesado. Então Patrícia sussurrou. As câmeras. Que câmeras? Tínhamos câmeras de segurança. Gravaram tudo. Roberto disse, derrotado. Mostravam Daniel tentando desesperadamente salvar Sofia. Mostravam ele quase morrendo também. Mas também mostravam Beatriz. Rafael sentiu o sangue gelar. O que tinha nas gravações sobre Beatriz? Ela estava na cozinha quando ouviu os gritos. Correu imediatamente. Mas Patrícia engasgou. A porta dos fundos estava trancada. Roberto tinha mandado trancar porque não queria que os empregados usassem a entrada social. Ela perdeu minutos preciosos correndo pela casa toda para chegar ao quintal. Vocês... Destruímos as fitas, Roberto admitiu. Se ela soubesse sobre a porta trancada, teria um caso ainda mais forte contra nós. Foi Roberto quem trancou, por puro preconceito de classe. Rafael teve que se apoiar na parede. A tragédia tinha ainda mais camadas do que imaginava. Beatriz provavelmente se culpava por não ter chegado a tempo, sem saber que foi impedida propositalmente. Vocês vão contar a ela. Tudo. Rafael, por favor! Tudo! Ele gritou, fazendo os dois recuarem. Ou eu conto, e acreditem, minha versão será muito menos gentil. Naquele momento seu telefone tocou. Era Amélia, desesperada. Senhor Rafael, é o Miguel. Ele falou. O quê? Como? Ele estava com aquela moça, a Beatriz, na creche. Ela estava contando uma história sobre uma estrelinha no céu que cuidava das crianças na terra e Miguel disse, Sofia? Ele disse, Sofia está no céu. São as primeiras palavras dele em mais de um ano. Rafael quase deixou o telefone cair. Miguel havia falado. E a primeira palavra foi o nome da filha de Beatriz. Estou indo para aí. Ele se virou para Patrícia e Roberto. Amanhã. Amanhã vocês vão comigo encontrar Beatriz. Vão contar tudo. E vão fazer o que for preciso para reparar o mal que causaram. E se ela processar? Se ela quiser vingança? Roberto perguntou. Então vocês vão aceitar. É o mínimo que podem fazer. Rafael saiu da mansão e correu para a creche. Quando chegou, encontrou uma cena que partiu seu coração. Miguel estava sentado no colo de Beatriz, apontando para o céu e repetindo. Sofia Estrela. Sofia cuida. Beatriz tinha lágrimas nos olhos, abraçando Miguel com ternura infinita. Isso mesmo, meu amor. Sofia é uma estrelinha que cuida de todos nós. Amélia estava no canto, emocionada. Ele não para de falar sobre Sofia e estrelas. Não entendo de onde veio isso. Mas Rafael entendia. De alguma forma, no plano que não compreendemos, duas crianças haviam se conectado. Uma que partiu cedo demais, outra que havia se fechado para o mundo. E através de Beatriz, a ponte entre os dois mundos, a cura estava acontecendo. Papai! Miguel gritou ao ver Rafael correndo para seus braços. Papai, Sofia Estrela, Bea mostrou! Era demais. Rafael abraçou o filho chorando abertamente. Beatriz se aproximou, emocionada também. Não sei como aconteceu, ela disse. Eu estava contando uma história sobre anjos e estrelas, e de repente ele começou a falar. Como se sempre soubesse, apenas estava esperando o momento certo. Beatriz, eu preciso te contar uma coisa. Algo muito importante. Agora não, ela disse gentilmente. Agora vamos celebrar. Miguel encontrou sua voz. O resto pode esperar. Mas não podia esperar muito. No dia seguinte, a verdade seria revelada. E Rafael não sabia se a mulher extraordinária que havia salvado seu filho poderia perdoar a mentira, a conexão com a tragédia dela, tudo o que estava escondido. Naquela noite,
Enquanto Miguel dormia murmurando sobre estrelas e Sofia, Rafael tomou uma decisão. Não importava o que acontecesse no dia seguinte, ele garantiria que Beatriz tivesse tudo o que merecia: justiça, reparação e, se ela permitisse, uma família. Porque algumas conexões são fortes demais para serem coincidência. E talvez, apenas talvez, Sofia havia orquestrado tudo isso lá do céu, para que sua mãe encontrasse um novo propósito, uma nova criança para amar, uma nova chance de ser mãe. O celular de Rafael tocou novamente. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhor Rafael, sou Daniel. Tia Patrícia me contou tudo. Preciso falar com a mãe da Sofia. Preciso contar o que realmente aconteceu naquele dia. Algo que ninguém sabe, nem meus pais. Rafael olhou para a mensagem, o coração acelerado. Outro segredo? Outra revelação? A verdade completa estava prestes a emergir. E Rafael só podia rezar para que, no final, o amor fosse mais forte que a dor, o perdão mais poderoso que a culpa, e que Miguel e Beatriz pudessem construir o futuro que Sofia aprovaria lá do céu. A manhã chegou pesada como chumbo. Rafael não havia dormido, repassando mentalmente como contaria tudo a Beatriz. Mas antes disso, precisava encontrar Daniel. Seu sobrinho estava esperando no parque próximo à creche, irreconhecível dos tempos de menino, magro demais, olhos fundos, mãos que tremiam levemente. Tio Rafael, Daniel disse, a voz rouca de pouco uso. Obrigado por vir. Daniel, você não precisa fazer isso. Preciso sim, carreguei isso sozinho por tempo demais. Ele olhou para o chão, lutando com as palavras. Todos acham que Sofia caiu acidentalmente na piscina, mas não foi assim. Rafael sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer? Sofia não caiu, ela pulou. O quê? Daniel começou a chorar, um choro contido de anos de segredo guardado. Estávamos brincando de super-heróis. Eu tinha acabado de mostrar para ela um desenho onde o herói voava sobre a água. Disse que quem fosse corajoso de verdade podia flutuar. Eu era mais velho. Sabia que era fantasia. Mas Sofia acreditava em tudo que eu dizia. Meu Deus, Daniel. Ela disse, eu sou corajosa, Dani. Vou voar como o herói. E pulou antes que eu pudesse impedir. Quando vi ela afundando, pulei atrás, tentei pegar, tentei tanto. A voz dele falhou completamente. Mas eu era pequeno também. Quase morri tentando. Por que nunca contou isso? Porque seria pior ainda para a mãe dela saber que a filha pulou por minha causa, que morreu acreditando numa mentira boba que contei. Preferi carregar essa culpa sozinho. Rafael abraçou o sobrinho, sentindo o corpo dele tremer com soluços contidos. Não foi sua culpa, Daniel. Você era uma criança. Mas preciso contar para ela. A mãe da Sofia precisa saber que a filha dela não sofreu. Que nos últimos segundos antes de pular, Sofia estava sorrindo, acreditando que ia voar. Ela não teve medo, tio. Ela estava feliz. Eles ficaram ali abraçados até Daniel se acalmar. Então, caminharam juntos até a creche. Rafael havia mandado mensagem para Beatriz pedindo que o encontrasse antes do expediente. Patrícia e Roberto já estavam esperando, tensos e visivelmente desconfortáveis naquele ambiente simples. Beatriz chegou pontualmente, estranhando o grupo reunido. Rafael, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Rafael respirou fundo. Era o momento. Beatriz, preciso que me escute até o fim, por favor. Meu nome é Rafael Montenegro. Sou o diretor-presidente do Grupo Montenegro. Beatriz deu um passo para trás, confusa. Não entendo. Eu me disfarcei de morador de rua para encontrar alguém especial para meu filho. Alguém que o amasse pelo que ele é, não pelo dinheiro. E encontrei você. O rosto de Beatriz passou por várias emoções. Choque, mágoa, raiva. Você mentiu para mim? Todo esse tempo? Sim, e tem mais. Rafael gesticulou para Patrícia e Roberto. Estes são minha irmã Patrícia e meu cunhado Roberto. Os Almeida. O sangue sumiu do rosto de Beatriz. Suas pernas bambearam e Rafael a segurou antes que caísse. Não pode ser. E este? Rafael continuou, a voz embargada. É Daniel, o menino que estava com Sofia naquele dia. Beatriz olhou para Daniel e algo em seu olhar mudou. Mesmo depois de todos aqueles anos, ela o reconheceu.
Daniel? Meu Deus, você está tão... diferente. Senhora Beatriz, Daniel começou caindo de joelhos diante dela. Preciso contar o que aconteceu de verdade. Não, por favor, levante-se. Sofia não caiu. Ela pulou. Por minha culpa. Eu disse que pessoas corajosas podiam voar sobre a água. Ela acreditou. Ela pulou sorrindo, senhora, achando que ia voar. Beatriz cobriu a boca com as mãos, lágrimas jorrando. Mas em vez de raiva, ela se ajoelhou também, pegando o rosto de Daniel entre as mãos. Oh, meu menino, meu pobre menino, todos esses anos se culpando. Ela o abraçou, e Daniel desmoronou em seus braços, chorando como a criança que era quando tudo aconteceu. Não foi sua culpa, nunca foi. Você tentou salvá-la. Quase morreu tentando. Patrícia se aproximou, trêmula. Beatriz, nós somos monstros. A grade da piscina estava quebrada há meses. A porta dos fundos estava trancada por preconceito nosso. Impedimos você de chegar a tempo. Fugimos como covardes. Não há perdão para o que fizemos. Roberto tirou um envelope do bolso. Este é um cheque. Não vai trazer Sofia de volta, mas... Beatriz se levantou, ainda abraçando Daniel. Pegou o envelope e, sem olhar, rasgou em pedaços. Não quero seu dinheiro. Nunca quis. Então, o que você quer? Patrícia perguntou desesperada. Diga, e faremos qualquer coisa. Beatriz olhou para cada um deles. Então seus olhos pousaram em Rafael. Por que fez isso? Por que toda essa mentira? Porque meu filho precisava de uma mãe de verdade. E por que? Rafael hesitou. Então decidiu ser completamente honesto. Porque me apaixonei por você no momento em que dividiu sua marmita comigo naquele dia de chuva. O silêncio foi ensurdecedor. Então, inesperadamente, ouviram uma vozinha. Bea! Miguel vinha correndo com Amélia logo atrás. Desculpe, senhor Rafael. Ele escapou quando soube que a senhora Beatriz estava aqui. Miguel correu direto para Beatriz, abraçando suas pernas. Bea, Sofia Estrela disse que você é minha nova mamãe. Todos congelaram. Beatriz se ajoelhou na altura de Miguel. O que você disse, meu amor? Sofia Estrela. Ela fala comigo nos sonhos. Disse que mandou você para cuidar de mim porque ela não pode mais brincar aqui. Mas ela está feliz no céu. Daniel soluçou ainda mais forte. Ele fala com ela? Miguel olhou para Daniel e, com aquela sabedoria inexplicável das crianças, se aproximou dele. Você é o Dani? Sofia disse que você não tem culpa, que ela está voando de verdade agora. Daniel abraçou Miguel, chorando descontroladamente. Todos estavam em lágrimas agora, até Roberto, que sempre se mantinha frio e controlado. Beatriz se levantou encarando Rafael. Você me enganou. Todos vocês me enganaram de formas diferentes. Eu sei. Não espero perdão. Mas, ela continuou, Sofia sempre dizia que pessoas boas às vezes fazem coisas erradas por motivos certos. Rafael, você queria proteger seu filho. Patrícia e Roberto, vocês queriam proteger o de vocês, mesmo que da forma errada. Daniel, você era apenas uma criança tentando ser herói. Ela respirou fundo. Passei anos transformando minha dor em amor. Se começar a odiar agora, Sofia ficaria decepcionada comigo. Então, Rafael começou esperançoso. Então nada está perdoado ainda, Beatriz disse firmemente. Mas estou disposta a tentar, por Miguel, por Daniel, e por quê? Ela pausou, olhando para Rafael. Porque também senti algo especial quando nos conhecemos, mesmo você sendo um mentiroso. Miguel puxou a saia de Beatriz. Então você vai ser minha mamãe? Isso é algo que os adultos precisam conversar muito ainda, meu amor. Mas Sofia disse... Sofia era uma menina muito sábia. Beatriz sorriu através das lágrimas. Vamos ver o que ela tem mais para nos dizer, está bem? Patrícia se aproximou hesitante. Beatriz, posso fazer algo por Sofia? Um memorial, uma fundação em nome dela, algo que perpetue a memória dela? Uma fundação? Beatriz pensou. Para crianças carentes terem acesso à natação segura? Para que nenhuma outra mãe passe pelo que passei? Sim, exatamente isso. Patrícia se animou. A Fundação Sofia, para ensinar segurança aquática para crianças de comunidades. Roberto se adiantou. Eu financio tudo.
Construímos centros de natação em comunidades carentes, com instrutores, salva-vidas, todo o equipamento de segurança. E eu, Daniel disse, a voz mais firme agora. Eu quero dar aulas, ensinar as crianças, transformar minha culpa em propósito. Beatriz olhou para todos eles, essa família quebrada pela tragédia, todos buscando redenção. Sofia adoraria isso. Ela sempre quis ajudar todo mundo. Rafael se aproximou cautelosamente. Beatriz, eu entendo se você nunca quiser me ver de novo. Mas Miguel precisa de uma mãe, Beatriz completou. E eu preciso de uma criança para amar. Mas Rafael, se quisermos tentar algo, precisa ser com verdade absoluta. Sem mais mentiras, sem disfarces. Prometo. Meu coração aberto como um livro. Miguel puxou os dois pelas mãos, juntando-os. Sofia disse que famílias especiais se formam de jeitos diferentes. Não precisa ser perfeito. Só precisa ter amor. Amélia, que observava tudo emocionada, sussurrou. Essa criança virou um pequeno profeta desde que voltou a falar. Beatriz se ajoelhou novamente diante de Miguel. Você quer mesmo que eu seja parte da sua vida? Sofia escolheu você. E Sofia nunca erra. Naquele momento, um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando o grupo. Daniel apontou para o céu. Olhem! No azul claro, uma formação de nuvens havia tomado a forma quase perfeita de uma criança com asas. Todos ficaram em silêncio, absorvendo o momento. É ela. Miguel disse com convicção infantil. Sofia está dizendo que está tudo bem agora. Beatriz abraçou Miguel. Depois estendeu a mão para Daniel se juntar. Um a um, todos se aproximaram. Rafael, Patrícia, Roberto, até Amélia. Um abraço coletivo de uma família improvável, unida pela tragédia, mas escolhendo o amor. Tem muito para resolver, Beatriz disse. Muito para perdoar, muito para construir. Mas vamos tentar? Rafael perguntou esperançoso. Por Sofia, por Miguel, por todos nós. Sim, vamos tentar. E assim, naquela manhã iluminada pelo sol, começou a improvável jornada de cura. Não seria fácil. Haveria dias difíceis, lágrimas, discussões. Mas também haveria amor, perdão e a certeza de que Sofia, de algum lugar além das nuvens, sorria aprovando essa nova família que nasceu da dor, mas escolheu o amor. Semanas haviam se passado desde aquele abraço coletivo na frente da creche. A rotina estava mudando aos poucos. Rafael voltara a se vestir como o empresário que era, mas mantinha a simplicidade no coração. Beatriz continuava trabalhando na creche, recusando todas as ofertas de Rafael para deixar o emprego. Não quero depender de você, ela disse numa tarde enquanto assistiam Miguel brincar no parque. Se vamos tentar construir algo, precisa ser com os dois de pé, não com um carregando o outro. Rafael admirava ainda mais essa mulher que transformava princípios em ação. Mas havia algo que ele precisava contar, algo que adiava há semanas. Beatriz, você nunca perguntou sobre a mãe de Miguel. Ela o olhou com aqueles olhos compreensivos. Imaginei que contaria quando estivesse pronto. Rafael respirou fundo, observando Miguel correr atrás de borboletas. Laura era linda, inteligente, perfeita no papel. Família tradicional, fortuna antiga, tudo que meus pais queriam para mim. Vocês se amavam? Eu achava que sim, mas depois descobri que amor e conveniência são coisas diferentes. Ele fez uma pausa dolorosa. Quando Miguel nasceu diferente, mais quieto que outras crianças, demorando para se desenvolver, Laura mudou. Começou a se afastar, a viajar mais, a inventar desculpas para não ficar com ele. Beatriz pegou a mão dele, um gesto simples de apoio. Numa manhã, acordei e encontrei apenas um bilhete. Não nasci para isso. Não consigo amar uma criança imperfeita. Os papéis do divórcio estão com seu advogado. Não me procure. E nunca mais voltou. Meu Deus, Rafael. Miguel tinha 2 anos. Procurou a mãe pela casa toda por semanas. Chamava por ela. Até que um dia simplesmente parou de falar. Os médicos disseram que era trauma seletivo, que ele falaria quando se sentisse seguro novamente. E ele voltou a falar quando conheceu você. Beatriz completou, entendendo tudo agora. Quando conheceu você e, de alguma forma, Sofia. 2 almas que entenderam sua dor sem julgamento. Eles ficaram em silêncio.
vendo Miguel agora sentar na grama e conversar com o céu. Algo que fazia frequentemente. Sofia diz que mamãe Laura está perdida. Miguel disse de repente, se aproximando deles. Que ela esqueceu como amar, mas um dia vai lembrar. Rafael engoliu seco. Mesmo depois de tudo, seu filho não guardava rancor. Miguel é extraordinário, Beatriz disse. Laura perdeu a chance de conhecer um dos seres mais especiais deste mundo. Naquele momento, o telefone de Rafael tocou. Era Patrícia. Rafael, você precisa vir. É sobre a Fundação Sofia. Temos uma situação. Meia hora depois, estavam todos reunidos no antigo casarão dos Almeida, agora sendo transformado na sede da Fundação Sofia. Patrícia estava radiante. Daniel ao seu lado com blueprints na mão. O que aconteceu? Rafael perguntou. Aconteceu que a história vazou, Roberto disse, entrando na sala com um tablet. Alguém descobriu sobre a Fundação, sobre Sofia, sobre tudo. Está viralizando na internet. Beatriz empalideceu. Como assim viralizando? Roberto mostrou o tablet. Uma postagem com milhões de visualizações contava a história. O milionário que fingiu ser mendigo, a faxineira que perdeu a filha, a tragédia que uniu duas famílias. Os comentários eram aos milhares. Meu Deus, minha privacidade, minha dor. Beatriz começou a tremer. Mas então Daniel fez algo inesperado. Leiam os comentários, ele disse suavemente. E eles leram. Milhares de pessoas compartilhando suas próprias perdas, oferecendo apoio, doando para a fundação que ainda nem existia oficialmente. Mães que perderam filhos, pais desesperados, todos encontrando esperança na história de perdão e superação. Beatriz é um anjo na terra, Patrícia leu. Se ela pode perdoar, eu também posso. A Fundação Sofia vai salvar vidas. Roberto continuou. Já doei. Toda criança merece aprender a nadar com segurança. Beatriz estava em lágrimas. Mas agora eram lágrimas diferentes. Sofia está tocando todas essas pessoas. Tem mais. Daniel disse nervoso. Grandes empresas estão oferecendo patrocínio. Querem construir centros de natação Sofia por todo o país. Mas ele olhou para Beatriz. Só se você aprovar. É o nome da sua filha. Beatriz olhou ao redor da sala. Essa família quebrada que o destino reuniu. Patrícia, não mais a socialite fria, mas uma mulher determinada a fazer o certo. Roberto, usando sua influência para o bem. Daniel, transformando culpa em propósito. Rafael, que arriscou tudo por amor verdadeiro. E Miguel, a criança especial que trouxe Sofia de volta às suas vidas de uma forma mística. Sofia sempre sonhou em ajudar pessoas. Beatriz disse finalmente. Se o nome dela pode salvar outras crianças, então sim. 1000 vezes sim. A sala explodiu em atividade. Patrícia começou a fazer ligações, Roberto a calcular orçamentos, Daniel a planejar os programas de natação. Mas Rafael percebeu Beatriz sair discretamente para o jardim. Ele a seguiu, encontrando-a parada exatamente onde a piscina costumava ficar. Havia sido aterrada e transformada num jardim de rosas brancas. É difícil estar aqui? Ele perguntou gentilmente. Achei que seria. Mas é estranho. Sinto paz. Como se Sofia aprovasse tudo isso. Beatriz, sobre nós. Rafael. Ela o interrompeu, virando-se para encará-lo. Eu te perdoo. Pelas mentiras, pelo disfarce, por tudo. Você fez o que achou certo para seu filho. E olha o que nasceu disso. Uma chance de honrar Sofia salvando outras crianças. Então podemos... Devagar. Ela sorriu. Muito devagar. Miguel precisa de estabilidade, não de mudanças bruscas. E eu preciso aprender a confiar novamente. Todo o tempo que precisar. Miguel apareceu correndo no jardim. Bea, Sofia disse uma coisa. O que ela disse, meu amor? Que você vai ser a melhor mamãe do mundo. Mas não só minha, de muitas crianças, e que papai precisa parar de chorar escondido no banho. Rafael ficou vermelho. Miguel! Beatriz riu, um som que iluminou o jardim inteiro. Sofia sempre foi xereta mesmo, ficava ouvindo conversas atrás das portas. Daniel se juntou a eles no jardim. Beatriz, posso te mostrar uma coisa? Ele tirou do bolso um desenho antigo, preservado em plástico. Era um desenho infantil de 2 figuras de palito.
Uma grande, uma pequena, voando sobre água azul. Sofia me deu isso naquele dia, de manhã. Disse que tinha sonhado que a gente voava juntos. Por isso contei a história do herói. Beatriz pegou o desenho com mãos trêmulas. Ela previu. De alguma forma, ela sabia. Ou talvez, Rafael disse suavemente. Ela escolheu. Escolheu partir daquele jeito para que tudo isso pudesse acontecer. Para que Daniel encontrasse propósito, Patrícia e Roberto encontrassem redenção, Miguel encontrasse uma mãe, e você encontrasse uma nova família. E você? Beatriz perguntou. O que você encontrou? Amor verdadeiro. O tipo que não se compra, não se finge, não se força. O tipo que nasce da verdade, mesmo que dolorosa. Miguel abraçou as pernas dos dois. Sofia diz que o amor é como água. Sempre acha um caminho, mesmo quando parece impossível. Naquele momento, o céu se abriu numa chuva repentina e suave. Mas em vez de correr para dentro, eles ficaram ali. Rafael, Beatriz, Miguel e Daniel, deixando a água lavar o passado e batizar o futuro. Do casarão, Patrícia e Roberto observavam pela janela, unidos pela primeira vez em anos, não por conveniência social, mas por propósito genuíno. A Fundação Sofia seria lançada na semana seguinte. Centenas de crianças aprenderiam a nadar. Vidas seriam salvas. E tudo porque um milionário decidiu fingir ser pobre. Uma faxineira escolheu gentileza sobre amargura. E uma menininha chamada Sofia transformou tragédia em milagre. 1 ano depois. O centro de natação Sofia estava lotado naquela manhã ensolarada. Centenas de crianças de comunidades carentes enchiam as piscinas, seus gritos de alegria ecoando pelo complexo. Daniel estava na piscina principal, ensinando um grupo de pequenos a flutuar, cada movimento seu preciso e protetor. Lembrem-se, ele dizia com voz calma, a água é nossa amiga, mas precisamos respeitá-la. Nas arquibancadas, Beatriz observava emocionada. Ao seu lado, Miguel desenhava num caderno. Era seu novo hobby, e todos os desenhos mostravam a mesma coisa. Uma família feliz sob estrelas brilhantes. Mamãe Bea, Miguel disse naturalmente. Ele havia começado a chamá-la assim alguns meses atrás, e cada vez que dizia, o coração de Beatriz se aquecia. Sofia está feliz hoje, muito feliz. Por que, meu amor? Você vai ver. Rafael chegou correndo, ainda de terno, do escritório. Havia reorganizado toda a sua vida para nunca mais perder momentos importantes. Desculpe o atraso, a reunião... Shh! Beatriz o interrompeu com um beijo suave. Você chegou na hora certa. Eles haviam se casado numa cerimônia simples 6 meses atrás, no jardim da creche onde se conheceram. Miguel foi o padrinho, carregando as alianças numa almofadinha que ele jurava que Sofia ajudou a escolher. Patrícia subiu ao pequeno palanque montado para a ocasião. Estava irreconhecível da mulher fria de antes. Havia vendido joias, carros de luxo, tudo supérfluo, doando para a fundação. Roberto estava ao seu lado, não mais o empresário arrogante, mas um homem que descobriu propósito no serviço. Bem-vindos ao primeiro aniversário do Centro de Natação Sofia, Patrícia anunciou, e a multidão aplaudiu. Em 1 ano, ensinamos mais de 5.000 crianças a nadar. 5.000 vidas protegidas. Mais aplausos. Daniel acenou da piscina, seus olhos brilhando de orgulho e propósito. Mas hoje, Patrícia continuou, temos um anúncio especial. Beatriz, pode vir aqui? Beatriz se levantou surpresa. Rafael sorriu. Ele sabia o que vinha. No palco, Patrícia entregou um envelope a Beatriz. Isto chegou hoje. É sobre o processo de adoção que você e Rafael entraram. Beatriz arregalou os olhos. Ela e Rafael haviam decidido adotar uma criança, dar a outro pequeno a chance que Sofia não teve de crescer. Mas o processo estava demorando. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Lágrimas começaram a escorrer imediatamente. Aprovado. Fomos aprovados. Tem mais, Roberto disse, subindo ao palco. A criança que vocês vão adotar é uma menina, 3 anos. A mesma idade que Sofia teria. O nome dela é... Ele pausou emocionado. Esperança. Beatriz desmoronou em lágrimas.
Rafael correu para ampará-la. Miguel subiu ao palco também abraçando os dois. Sofia escolheu ela. Miguel anunciou para todos. Ela me contou nos sonhos. Uma irmãzinha que precisa de amor. A multidão explodiu em emoção. Não havia um olho seco no recinto. Mas as surpresas não haviam terminado. Com licença, uma voz feminina soou do fundo. Todos se viraram. Uma mulher elegante, mas com olhos vazios, estava na entrada. Rafael ficou pálido. Laura! A ex-esposa dele caminhou lentamente até a frente, observada por todos em silêncio tenso. Eu vi a história na internet. Vi tudo o que aconteceu. Ela olhou para Miguel, que se agarrou a Beatriz instintivamente. Vim pedir perdão. Depois de 3 anos? Rafael disse, a voz controlada. Eu estava errada, tão errada. Laura olhou para Beatriz. Você é quem eu deveria ter sido. Você amou meu filho quando eu fui covarde demais para fazê-lo. Ele não é mais seu filho, Beatriz disse firmemente, abraçando Miguel. Você o abandonou. Eu o escolhi. Eu sei. E não vim reivindicar nada, só... Laura tirou um envelope do bolso. É uma doação. Para a fundação. É o mínimo que posso fazer. Daniel, que observava tudo, se aproximou. O perdão cura, mas não apaga consequências. Você pode ser perdoada, mas Miguel tem uma mãe agora. Uma mãe de verdade. Laura assentiu, lágrimas escorrendo. Miguel, eu sinto muito. Espero que um dia, talvez quando for adulto, possa me perdoar. Miguel olhou para ela com aqueles olhos sábios além da idade. Sofia diz que você estava doente do coração, que não sabia amar porque ninguém te ensinou. Eu te perdoo, mas minha mamãe é a Bea agora. Laura soluçou, assentiu e saiu silenciosamente. Alguns meses depois, souberam que ela havia entrado para trabalhar como voluntária num orfanato, tentando aprender o amor que não soube dar ao próprio filho. A cerimônia continuou com apresentações das crianças, demonstrações de segurança aquática, depoimentos de pais agradecidos. Mas o momento mais emocionante veio no final. Uma menina pequena, que havia chegado ao centro traumatizada após quase se afogar, subiu ao palco. Ela havia sido a primeira aluna de Daniel, e agora, 1 ano depois, meu nome é Juliana, ela disse no microfone. Eu tinha medo da água, muito medo. Mas o tio Daniel e a Fundação Sofia me ensinaram que o medo passa quando a gente aprende. Hoje eu sei nadar, e semana passada salvei meu irmãozinho que caiu na piscina do clube. O lugar veio abaixo em aplausos. Daniel chorava abertamente. Beatriz abraçou ele sussurrando. Sofia vive em cada criança que vocês salvam. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de rosa e dourado, a família se reuniu no jardim do centro, o mesmo lugar onde ficava a piscina da tragédia, agora transformado num memorial lindo com a estátua de um anjo criança. Sabe, Beatriz disse, observando as famílias indo embora felizes e seguras. Às vezes penso que tudo aconteceu exatamente como deveria. Como assim? Rafael perguntou. Se Sofia não tivesse partido, eu nunca teria conhecido você. Miguel não teria uma mãe. Daniel viveria com culpa eterna. Patrícia e Roberto continuariam vazios. Milhares de crianças não teriam aprendido a nadar. Esperança continuaria no orfanato. O plano de Sofia, Miguel disse simplesmente. Ela me explicou. Às vezes, anjos precisam ir para o céu para fazer milagres maiores na terra. Daniel se ajoelhou ao lado de Miguel. Você realmente fala com ela? Não mais, Miguel disse, surpreendendo todos. Ela disse que agora que todo mundo está feliz e seguro, ela pode descansar. Mas deixou um recado. Qual? Beatriz perguntou, emocionada. Que o amor é a única força que transforma a tragédia em milagre. E que ela está feliz porque a mamãe dela agora tem uma família grande para amar. E o Dani virou herói de verdade, salvando crianças todos os dias. Naquele momento, uma brisa suave passou pelo jardim, fazendo os sinos do memorial tocar suavemente. Um arco-íris se formou no céu, mesmo sem ter chovido. Olhem! Uma criança gritou do centro. O arco-íris está bem em cima da estátua da Sofia. E estava mesmo. Um arco-íris perfeito, com uma das pontas tocando exatamente a cabecinha da estátua do anjo. Rafael abraçou Beatriz e Miguel. Patrícia e Roberto se abraçaram também.
Daniel sorriu pela primeira vez em anos. Um sorriso completo, sem sombras. Sabe o que aprendi? Rafael disse olhando ao redor. Que às vezes precisamos perder tudo. Orgulho, máscaras, mentiras, para ganhar o que realmente importa. E o que importa? Beatriz perguntou, embora soubesse a resposta. Família. Não a que o sangue determina, mas a que o amor escolhe. Miguel pulou nos braços do pai. E esperança? Quando ela chega? Semana que vem. Beatriz sorriu. Semana que vem nossa família cresce ainda mais. Enquanto o sol se punha completamente, eles caminharam de mãos dadas para fora do centro. Nas piscinas, as luzes se acenderam, iluminando a água que não mais representava tragédia, mas vida, segurança, futuro. Na placa de entrada do centro, uma frase resumia tudo. Centro de Natação Sofia, onde cada criança aprende a voar sobre as águas com segurança. E em letras menores, em memória de Sofia Beatriz Silva, um anjo que transformou lágrimas em esperança. O milionário que fingiu ser pobre encontrou riqueza verdadeira. A faxineira que perdeu tudo ganhou uma família. O menino que não falava encontrou sua voz. A menina que partiu cedo demais deixou um legado eterno. E o amor, esse improvável arquiteto de milagres, provou mais uma vez que não há tragédia que não possa ser transformada em bênção, quando escolhemos perdoar, amar e recomeçar. Sofia estava certa, afinal. Pessoas corajosas realmente podem voar sobre as águas. Só precisam aprender como.